Prezadíssimos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, estudantes da Bíblia em geral. Aqui estamos mais uma vez para introduzirmos uma lição muito preciosa, na verdade, iniciarmos o segundo trimestre de 2022, com uma lição nova, com assuntos preciosos relacionados a os valores do reino de Deus como tema geral do trimestre. Destacaremos durante esse trimestre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Jesus Cristo. Temas como Sermão do Monte, caráter do reino de Deus, sal da terra e luz do mundo, Jesus o discípulo e a lei, ainda resguardados de sentimentos ruins, ou seja, o crente não deve ter sentimentos ruins e só sentimentos gerados por Deus e por seu Espírito. O casamento é um assunto da lição número 5, casamento para sempre, no sentido de que é indissolúvel. Expressando palavras honestas, a honestidade é uma das virtudes esperadas por Deus para os seus filhos, naturalmente. Não retribua pelos padrões humanos, ou seja, não revide. É um ensino de Jesus lá no grande Sermão do Monte. Outra verdade que vamos aprender, sendo verdadeiros, a verdade em contrapartida à hipocrisia, por exemplo. Orando e jejuando é o tema da lição número 9 que estudaremos, como Jesus ensinou. Neste mundo confuso que vivemos, as pessoas estão realmente ensinando coisas equivocadas a respeito da oração. Já se fala até de mentoria de oração, como se isso realmente fosse uma coisa necessária. Na verdade, a Bíblia Sagrada tem sim uma oração padrão, ou modelo, não é bem padrão, modelo, mas não é para ficar também, evidentemente, repetindo, tipo papagaio, as palavras por palavras daquilo que Jesus ensinou. São os princípios ali exarados na chamada oração do Pai Nosso que nós devemos aprender para aplicar no nosso dia a dia. Afinal, orar é falar com Deus. A gente vai aprender nesta lição preciosa sobre a oração, uma delas durante este trimestre. Ainda falaremos sobre nossa segurança, que vem de Deus. Uma das básicas necessidades do ser humano, não há dúvida alguma, é a segurança, ou a falta dela. Neste mundo tão cruel, tão deficiente de coisas boas, de amor, de verdadeiro amor. Afinal de contas, vivemos com guerrilhas, guerras e rumores de guerras, como diz a profecia, e estamos constatando esta insegurança emocional e até física no mundo todo, em todos os lugares. Não há lugar efetivamente seguro, nem no mundo virtual, porque há sempre os bandidos virtuais que estão atazanando literalmente a vida de muita gente. Então vamos aprender sobre a segurança que vem de Deus, segurança que vem por parte do ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Estudaremos ainda uma lição com o tema sendo cautelosos nas opiniões, especialmente as opiniões sobre os outros. É aqui que entra a proibição do Senhor Jesus sobre julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, diz o capítulo 7, verso 1 de Mateus, do livro de Mateus. Porém, amados, é evidente que há momentos que você precisa fazer alguns julgamentos, tanto na vida particular como até mesmo na vida familiar e assim por diante. São as decisões que precisamos tomar na vida. Mas quando tivermos que fazer estas decisões, o conselho da palavra de Deus é para que o façamos com critério e não de forma superficial, impensadamente. É disto que Jesus fala e critica aqueles que o fazem lá neste capítulo 7 de Mateus. Vamos então estudar a respeito disso, sobre ser cautelosos no emitir opiniões. Estamos vivendo um ano, inclusive eleitoral, onde pessoas falam até o que não devem, sem impensadamente, e pode se complicar, a gente sabe disso. Então tomemos cuidado e vigiemos aquilo que falamos também, e não reproduzamos também a fala de outros, que muitas vezes por acharmos eloquente ou sei lá o que, achamos bonito e vamos compartilhando. Não façamos isto. Primeiro vamos analisar corretamente os dois lados, a fonte, para ver se é segura, se é verdadeira, e então, assim, agirmos para a glória de Deus. Vamos aprender isto na lição número 11 de nosso estudo deste trimestre.
Na lição 12 falaremos sobre a bondade de Deus em nos atender. A gente sabe genericamente que Deus é bom. Expressamos isto nas nossas músicas, as letras dos hinos, nas pregações, nas palestras e etc. Dizemos que Deus é bom, mas evidentemente que também temos o nosso compromisso de nossa parte de vivermos à altura desta bondade de Deus representada por Deus, ou melhor, apresentada por Deus em nosso benefício. Neste capítulo que vamos estudar, nesta lição, vamos aprender que Deus, sendo bom, concede por sua misericórdia bênçãos preciosas para os seus filhos, mas, por outro lado, seus filhos têm o compromisso de andar no caminho do Senhor, honrando o Pai com a dignidade que ele merece. Amém. E encerraremos o trimestre, finalizaremos lá no final de junho, estudando sobre a verdadeira identidade do cristão, visto que o tema geral é os valores do reino de Deus, nada melhor do que fecharmos com esta chave preciosa falando sobre a identidade. Mais uma vez, se confundem muitas pessoas quanto ao que é realmente ser um cristão autêntico e verdadeiro. Há muita hipocrisia, há muitas coisas forjadas, há muitas personalidades sendo editadas por aí afora, mas a Bíblia propõe uma identidade para o cristão, para aquele que serve a Deus e pauta a sua vida pelos ensinos da palavra de Deus, o nosso Senhor. Vai chegar um dia profético, profeticamente falando ou escatologicamente falando, em que Jesus dirá, conforme Mateus 7:21 a seguir, quem são vocês? Onde vocês estavam? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Eram gente que andavam se dizendo crente, se dizendo cristãos, usando o nome de Jesus de forma indevida e até milagres acontecendo. Então é perigoso termos uma identidade falsa. Isto um dia será desmascarado, porque diante dos olhos de Deus, como diz Hebreus 4:13, nada poderá efetivamente se esconder para sempre. Um dia será revelado, ou serão revelados, todas as hipocrisias de todos, tanto do mundo quanto dos próprios filhos de Deus. Afinal de contas, mesmo os salvos um dia passarão pelo tribunal de Cristo, onde serão julgados as suas intenções e as suas motivações. Amém. Então, voltando um pouquinho então no início desse trimestre, na lição número 1, falaremos sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Nesta lição, falaremos sobre a estrutura do sermão, por que é chamado de Sermão do Monte. Evidente que porque foi proferido por Jesus, conforme a narrativa de Mateus, capítulo 5, e também de Lucas, capítulo 6, sobre um monte ou em cima de uma montanha, próximo possivelmente de Cafarnaum, às margens lá do Mar da Galileia. A estrutura do Sermão do Monte, como ele está estruturado, para quem ele foi dirigido, as primeiras palavras, os primeiros destinatários, a Bíblia diz que foram os discípulos, mas também menciona a multidão, porque dentro da multidão havia aqueles que eram discípulos de Cristo. Então, as palavras foram destinadas aos discípulos em primeira instância, mas com alcance para toda a multidão que lá estava naquela ocasião e, por extensão, a todos aqueles que hoje leem a Bíblia, creem no Senhor e acreditam na mensagem da Sagrada Escritura. Ainda falaremos sobre as bem-aventuranças, melhor dizendo, que são 8, na verdade, no capítulo 5, do verso 1 ao 12. O que são essas bem-aventuranças? Aí, pela definição do próprio termo, traduzido do grego, significa realmente isto, alguém abençoado, as bênçãos ou os bem-aventurados, ou ainda os felizes, as pessoas felizes, ou então são chamadas também de beatitudes, derivadas agora do latim e não do grego. As beatitudes são realmente felicidades, ou a expressão de alguém que foi abençoado. Bênção espiritual mais do que material, evidentemente. O reino de Deus e o seu caráter, então, são delineados a partir daqui, com algumas virtudes esperadas daqueles que se dizem súditos do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Antes disso, com o anúncio do João Batista, afirmando a respeito do Messias que viria para pregar o Evangelho
da graça, mas também do reino de Deus. O reino de Deus, há alguns conceitos que precisa ser estudado. Por exemplo, em alguns versículos é possível entender que o reino de Deus está no coração, que está presente no coração de quem aceitou a Cristo. Um reinado que ocorre dentro, internamente, conforme Lucas 17, 21, na versão de Almeida atualizada, que diz literalmente, porque o reino de Deus está dentro de vós, está, e, portanto, no coração daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Mas o reino de Deus tem também uma conotação de salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta das bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. E aí se diz que ela está ou entrou no reino de Deus, no local onde Deus reina, ou seja, ela se submete ao reinado de Deus, às diretrizes do reinado, do reino de Deus. Assim é. E há uma terceira noção ou conceituação sobre o reino de Deus, que é, na verdade, o reino de Deus como igreja, ou ainda a igreja como expressão de pelo menos parte do reino de Deus. A igreja não é todo o reino de Deus. A igreja de Cristo Jesus hoje aqui é parte desse reino que é muito maior, que é muito mais amplo do que a dimensão terrena, por exemplo. A igreja constituída de pessoas e corações regenerados faz parte, então, é a expressão visível do reino de Deus aqui na terra. Jesus diz em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, repetindo, é parte, é a expressão desse reino entre nós. E há sim uma conotação e um aspecto futuro, profético do reino de Deus. Toda a criação se volta ao Senhor nesse futuro glorioso. Por exemplo, quando Jesus vier em glória no final da grande tribulação, inaugurará inicialmente o milênio de paz. E aí ele será o rei absoluto sobre todo o planeta Terra. E no final do milênio, então, por toda a eternidade, ele será reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a criação, todo joelho se dobrará, diz a Bíblia Sagrada, e reconhecerá que Jesus é o Senhor dos senhores, ou o Rei dos reis. Isto é o aspecto futuro do reino de Deus, no sentido pleno, onde não haverá mais pecado e todos serão súditos do reino de Deus. Amém. Os súditos, então, são quem? São aqueles que aceitaram a Cristo Jesus e que andam de forma quebrantada, naturalmente com mansidão, andam de corações puros, purificados pela graça de Cristo, o sangue precioso de Jesus, vivem no compromisso da pacificação e, mesmo sendo perseguidos, eles mantêm os valores do reino de Deus, não baixam os seus padrões e continuam honrando a Deus. É tudo isso que nós aprendemos das bem-aventuranças ou das 8 beatitudes encontradas em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12 especialmente. Somos, então, nós, os crentes em Jesus Cristo, efetivamente bem-aventurados. A beatitude dos salvos, como se expressa também. Seguidor de Jesus tem a presença do Espírito Santo que torna real a graça de Cristo Jesus e reproduz o caráter de Cristo na vida dos salvos. É possível todo crente, então, agir de forma bíblica, vamos dizer assim, conforme o modelo produzido pela graça de Deus, reproduzindo o caráter de Cristo, como dissemos, para o mundo, sendo transformado inicialmente pelo poder de Deus e então mantendo essa vida transformada diante do mundo, dando um bom testemunho para a glória do Senhor, nosso Deus. A prova de que o cristão é bem-aventurado virá pela prática diária do fruto do Espírito de Gálatas 5:22 e de uma vida isenta de pecado, não se conformando com o mundo, diz Romanos capítulo 12, 1 e 2. Vivendo uma forma isenta, repetindo, do pecado e vivendo santidade para Deus, cada dia no sentido progressivo da palavra. Assim, no Sermão do Monte, Jesus ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que os homens modernos, o que o mundo propõe.
Felicidade no mundo é dependente de prazeres, de riqueza, de fama, de bem-estar físico. Mas a felicidade proposta pela Bíblia Sagrada depende da ação do Espírito Santo no coração daquele que aceitou a Cristo como Salvador. Isto é o que realmente o Novo Testamento ensina em todo ele, mas especialmente nas bem-aventuranças. O Sermão do Monte, então, é a base da ética e da moral também para aqueles que dizem-se filhos de Deus, servos do Senhor e querem honrar a Deus. Nele constatamos, lá no Sermão do Monte, constatamos o lado divino da atitude amorosa que o cristão deve ter, aquilo que Deus espera de cada um daqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte, a sua diretriz ética e moral, certamente o mundo seria totalmente diferente. Afinal de contas, está escrito no contexto do Sermão do Monte que aquilo que eu quero que as pessoas me façam, eu devo fazer para eles. Que Deus em Cristo nos abençoe durante os estudos que teremos durante todo este trimestre, porque a partir da lição 2, por exemplo, vamos esmiuçar alguns desses valores, como, por exemplo, a ética baseada no comportamento ilustrado pelo sal da terra, luz do mundo, é um dos ensinos a respeito da vida isenta de pecado que o crente deve ter e honrar a Deus. Brilhe a vossa luz, diz o verso 16 do capítulo 5, diante dos homens, para que os homens vejam, para que o mundo veja a glória de Deus em vocês, né? Para que o mundo também dê testemunho da presença de Deus na vossa vida. Aleluia. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que os homens vejam as suas boas obras, é o que está escrito lá, e então glorifiquem a Deus. Será, sem dúvida alguma, um trimestre muitíssimo abençoado. Afinal, vamos em busca dos valores que têm valor, valores do reino de Deus. Amém.